Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos aprender a construir as imagens que são refletidas pelos espelhos esféricos. Nós vimos na última aula as 4 propriedades dos raios que incidem sobre os espelhos esféricos. A primeira delas é que se o raio incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido numa direção que passa sobre o foco do espelho. No segundo caso, nós vimos que se o raio incide numa direção que passa pelo foco, ele é refletido paralelo. Já se o raio incidir numa direção que passa sobre o centro de curvatura do espelho, ele será refletido na mesma direção. E por último, nós vimos que quando o raio incide sobre o vértice do espelho, que ele é refletido simetricamente em relação ao eixo principal, com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Para determinar a posição das imagens que são formadas nos espelhos esféricos, nós vamos utilizar essas 4 propriedades. Vamos começar estudando a imagem de um ponto. Imagine um ponto P diante de um espelho côncavo e também diante de um espelho convexo. Para determinar a posição da imagem desse ponto, nós vamos utilizar 2 raios de luz, considerando 2 propriedades das que vimos anteriormente. O primeiro raio que eu vou traçar é o raio que incide paralelo. Quando o raio incide paralelo, nós vimos que ele é refletido na direção do foco. No caso do espelho convexo, o raio refletido não passa sobre o foco, somente o prolongamento desse raio passa sobre o foco. Agora nós vamos traçar o segundo raio. Olhando para o espelho côncavo, eu tracei um raio que incide em direção ao foco. Esse raio vai ser refletido paralelo ao eixo principal. No espelho convexo, eu tracei o raio que incide sobre o vértice. Quando o raio incide sobre o vértice, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então ele será refletido de forma simétrica em relação ao eixo principal. Agora, olhem para o ponto P' do espelho côncavo. Ele se encontra na interseção dos raios de luz refletidos. P' é a imagem do ponto P, sendo que P' é uma imagem real. Já no espelho convexo, não há interseção dos raios de luz refletidos, mas na parte interna do espelho, o ponto P' é a interseção dos prolongamentos dos raios de luz que foram refletidos, ou seja, P' é a imagem do ponto P no espelho convexo e P' é uma imagem virtual. Relembrando, a imagem é real quando é formada no ponto de interseção dos raios de luz refletidos e ela é virtual quando é formada no ponto de interseção dos prolongamentos dos raios de luz refletidos. O objeto que nós vamos estudar para a formação de imagens será sempre real, ok? Vamos passar agora para a construção de uma imagem de um objeto extenso. Os princípios que nós vamos seguir são os mesmos para determinar a posição da imagem de um ponto. Nós vamos, a partir de um ponto do objeto, aqui eu escolhi uma extremidade do nosso objeto, que é uma vela, nós vamos traçar também 2 raios de luz, seguindo aqueles princípios de reflexão. Então, quando eu traço o raio paralelo, ele é refletido numa direção que passa sobre o foco, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. O segundo raio, no espelho côncavo, eu tracei novamente um raio que passa na direção do foco e é refletido paralelo. Já no espelho convexo, meu segundo raio de luz
incidiu sobre o vértice e foi refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Agora, observem o ponto de interseção dos raios de luz refletidos no espelho côncavo. Como eu tracei os raios de luz a partir da extremidade da vela, que é igual à extremidade da chama, neste ponto em que há a interseção dos raios de luz refletido, eu vou desenhar a mesma extremidade, que é a extremidade da chama. A partir daqui, a imagem segue em direção ao eixo principal. Por que eu não desenhei a vela desse lado, né? Se vocês traçarem os mesmos dois raios a partir dessa extremidade inferior da vela, vocês verão que eles irão ser refletidos em direção a este ponto aqui do eixo principal. Então, se vocês tiverem dúvida em relação à posição que vocês vão desenhar a imagem, é só vocês traçarem mais dois raios a partir da outra extremidade, ok? Agora, vamos olhar para o espelho convexo. Novamente, nós vemos que não houve interseção dos raios de luz refletidos, mas há interseção dos prolongamentos desses raios de luz. Então, a imagem será formada a partir desse ponto em direção ao eixo principal. Na próxima aula, nós vamos determinar as características das imagens formadas nos espelhos côncavos e também no espelho convexo. Nós veremos que a posição do objeto em relação ao espelho pode influenciar na forma da imagem formada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.